Jornal da Câmara está de volta e agora a gente fala que nesta quarta fase de reabertura da economia aqui em Fortaleza, a Etufó anuncia que 75% da frota de ônibus da capital já está circulando normalmente. E Velize Maia, o órgão espera atender a demanda de passageiros, mas ainda seguindo os protocolos rígidos de prevenção. Não é isto mesmo? Boa noite para você. Boa noite, Karine. Boa noite a todos. O aumento para 1.300 ônibus circulando aqui em Fortaleza, nesta quarta fase da retomada da economia, representa, como você disse, 75% da frota aqui na capital. Será uma média de 500 mil passageiros utilizando o transporte público coletivo por dia. Além dos 75% da oferta dos 1.300 ônibus à disposição nessa quarta fase da retomada das atividades econômicas, nós temos 19 linhas operando com dia útil normal, reforço em 122 linhas alimentadoras, linhas trocais, linhas circulares, e temos também 140 ônibus extra à disposição dos terminais para que os nossos agentes, os nossos gerentes, os nossos coordenadores terminais possam utilizar naquela hora de maior movimento, para evitar as aglomerações e a lotação. São essas as informações, Karine. É com você. E Velize, obrigada. A Câmara Federal rejeitou a proposta de prorrogação do auxílio emergencial até dezembro, com 309 votos contra e 123 a favor. A proposta era do PT. Mas e se o auxílio emergencial acabar? O que é que preciso fazer para evitar a crise econômica agravada pela pandemia? A Joana Frota traz uma análise da situação com a doutora em economia, Silvana Parente. Joana, boa noite. Mais uma parcela do auxílio emergencial de R$ 600 foi liberada hoje. O benefício é pago a trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais que tiveram renda reduzida durante as medidas de isolamento social para tentar conter a transmissão do novo coronavírus. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira uma proposta que impede a Justiça de bloquear, em razão de dívidas, o auxílio pago em decorrência da pandemia. A exceção é para casos de pensão alimentícia no limite de até 50% da parcela mensal. O texto segue para análise no Senado. Nós conversamos com a doutora em economia, Silvana Parente. Ela fala sobre a expectativa de aumento na taxa de desemprego no caso de encerramento desse benefício. Veja. Primeiro porque as empresas vão voltar ao seu normal, que vai ser diferente, vão empregar menos, com mais tecnologia, e o nível de atividade econômica se recupera aos poucos. E no setor informal, essas pessoas vão buscar trabalho e renda na rua, elas não vão conseguir diante da queda do consumo, né? Então, é muito grave isso. Daí são duas coisas muito importantes. Primeiro, é a questão do crédito, para evitar que mais empresas quebrem do setor formal e também o setor informal possa se reerguer. E a questão da renda básica, que não é mais só o auxílio emergencial. O governo tem que pensar urgente numa política realmente que substitua a proteção do trabalhador, dessa grande massa do setor informal, que hoje é maior do que os empregos com carteira assinada. Obrigada, Joana. Um dos aprendizados agora que a pandemia nos impõe é o reforço nos cuidados com a limpeza e higiene pessoal, como também de onde circulamos. Esta é uma nova tendência aqui em shoppings da capital. O Iguatemi, que em parceria com a empresa cearense Esmaltec, espalhou pelo shopping equipamentos de sanitização de sacolas para os clientes. Paulo Sérgio Cordeiro é quem traz a novidade. Olá, Paulo Sérgio, boa noite. Olá, Karine, boa noite. Como você muito bem disse, é realmente a tendência de higiene e sanitização está já presente em nossas vidas. Em casa, no trabalho, quando a gente precisa sair de casa para locais onde há movimento intenso de pessoas, como por exemplo os shopping centers. Nesse sentido, vendo que é uma necessidade e que os clientes levam borrifadores para, já na saída, limpar sacolas antes de ir para casa, o Iguatemi fez uma parceria com a Esmaltec. O shopping disponibiliza em várias partes do estabelecimento equipamentos semelhantes a mini geladeiras, onde é possível sanitizar as sacolas de compras. A limpeza é feita com lâmpadas germicidas com luz ultravioleta,
com capacidade para esterilizar superfícies e objetos contra vírus, bactérias e micro-organismos. Os raios ultravioletas já são utilizados em processos de esterilização e sanitização em hospitais, no sistema de transporte público e em edifícios em diversos países como a China e a Rússia. Eu volto com você aí no estúdio, Isabelle Carini. Obrigada, Paulo Sérgio. Com a marca de 1.215 pacientes acolhidos, o hospital de campanha montado no estádio Presidente Vargas completou 3 meses de atividades. Uma solenidade marcou a data que celebra uma decisão muito acertada das autoridades em saúde de Fortaleza. Miguel Anderson Costa, boa noite. Olá, muito boa noite, Karine. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Câmara nesta segunda-feira. O Hospital Emergencial de Campanha, montado no estádio Presidente Vargas, no bairro Benfica, recebe pacientes exclusivamente com a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. A unidade completou 3 meses no último sábado. Já foram mais de 1.200 atendimentos e mais de 950 pessoas que conseguiram vencer a doença. Nós estamos prestes a celebrar a alta de número 1000 e o Hospital de Campanha do PV começou a funcionar no dia 18 de abril, com um tempo de funcionamento, um tempo de execução menor do que 30 dias. Então, em menos de 30 dias, o município de Fortaleza conseguiu entregar esse grande equipamento à população e quando o fortalezense mais precisou, que foi no início de maio, ele estava pronto para atender. Nós chegamos aqui em apenas um dia a atender 48 pacientes em 24 horas. A admitir neste hospital 48 pacientes em 24 horas. Então foi um momento muito importante, quando a população mais precisou, quando as unidades estavam superlotadas e o nosso hospital de campanha conseguiu alcançar o seu objetivo principal, que é o de salvar vidas. Os profissionais de saúde que atuam na unidade provisória foram homenageados pela Prefeitura de Fortaleza. Receberam agradecimentos e um kit do time de basquete cearense. Eu encontrei aqui entusiasmo, encontrei fé, encontrei humanidade. E no momento mais difícil dessa crise, a gente colocava o pé aqui no PV e eu saía inspirado. Porque a turma aqui não batia a pestana, como se diz. A turma estava pronta para o desafio e não é mole o que vocês fizeram. Com poucos meses, a gente está hoje, agora nesse momento, eu acabei de pegar o número, com 994 altas. Chegou um momento nessa cidade que a gente não tinha leito praticamente para internar. A gente pegou todos os pacientes, mas alguns estavam em UPAs, internados, mas aguardando leito. E não fora esse hospital de campanha, muita gente teria perdido a vida. Muito importante reconhecer esse trabalho que ajudou e vem ajudando ainda a salvar vidas. Eu volto com você. E o Jornal da Câmara desta segunda-feira está terminando, mas você acompanha a cobertura dos principais fatos divulgados pela comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza através da Rádio Fortaleza FM 90.7, nas redes sociais do Legislativo e no portal de notícias da Casa, que é o cmfor.ce.gov.br. Agradecemos por sua companhia e não esqueça, se for sair, coloque a máscara. Mas se puder, o que é o mais importante, fique em casa. Boa noite, uma ótima semana para você e até mais!